sou a Aline, a psicóloga da Oficina da Memória, do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, projeto esse financiado pelo Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, através da Destinação Solidária Ambev, executado aqui pelo Lar de Fátima. Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês uma atividade muito conhecida, muito antiga, provavelmente vocês já conhecem, chamada Sudoku. Ela ficou muito famosa lá no Japão e aqui no Brasil ela vem naquelas revistinhas igual palavras cruzadas, vem o Sudoku. E hoje eu vou ensinar vocês a fazerem e a jogar o nível fácil. Lembrando que o Sudoku ele é uma atividade que trabalha o nosso raciocínio lógico, né? Ajuda, auxilia nós a trabalhar, a resolver problemas de uma maneira um pouquinho mais simples, ficar mais ágil na resolução de problemas. Tem que pensar um pouco na estratégia que vamos usar para resolver. Trabalha a atenção concentrada também e, lógico, estimula aí a nossa memória a curto prazo. Vamos ver como a gente monta o Sudoku? Vamos lá para a atividade? Bom, pessoal, para essa atividade, uma folha ou de caderno, aqui no meu caso eu peguei a sulfite, mas pode ser a de caderno ou cartolina também, e canetinhas coloridas ou lápis de cor ou caneta, tanto faz, tá? Vamos lá as medidas. Eu vou fazer um quadrado 15 por 15 por 15 por 15, tá? Vamos lá? Vou fazer de preto para destacar. Então vamos fazer no meio da folha 15. Vamos fechar o quadrado com 15. Vou dividir aqui agora esse quadrado em 4 partes, tá? Então eu vou dividir em 4 aqui e 4 na vertical, tá? Então o total vai ser... Então, o total vai ter que ficar 16 quadradinhos dentro desse quadradão, que vai ser a nossa cartela de jogo do Sudoku. Bom, para a gente dividir e ficar bem certinho padronizado, eu vou fazer medidas de 3,5 aqui em cima, tá? Então eu vou vir aqui, ó, 3,5, 3,5 e 3,5. Vou fazer a mesma coisa embaixo para ficar bem retinho. Primeira divisão realizada em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Vamos traçar agora aqui a nossa vertical. Também em 3,5. Também em 3,5, tá? Então vamos lá. Do 1 ao 9, a quantidade de quadrante para trabalhar mais algarismos, tá? Aqui será o algarismo do 1 ao 4 e eu vou distribuí-los aqui na nossa cartela. Então, aqui vai ser o número 2, aqui vai ser o número 1, aqui eu vou colocar o número 1,
o número 2, o número 1, deixa eu colocar aqui para vocês, o número 3, o número 2 e o número 4. Distribuir dessa maneira os algarismos dentro da nossa carteira. Centralizado? Vamos lá. Aqui no Sudoku, qual que é a primeira regra? Nós temos a coluna e nós temos a linha, certo? Então é a coluna e é a linha. Ela vai ser o nosso limite para a gente conseguir resolver essa situação, esse problema. Lembrando que o Sudoku é uma atividade de raciocínio lógico. E o que não pode acontecer aqui para resolver? Se na coluna já estiver o algarismo, igual tá aqui, o 2, o 1 e o 3, ele não pode ser repetido novamente aqui. Não pode ter duas vezes o número 2, não pode ter duas vezes o número 1, não pode ter duas vezes o número 3. A mesma regra se aplica para a linha. Não pode repetir o número na linha. Então aqui não pode ter o número 2, não pode ter o número 1. Correto? Ficou claro? Então a primeira regra do Sudoku que eu vou trazer para vocês é a coluna e a linha. Sempre o foco de atenção vai estar para elas, tá? Todas as colunas. Aqui é só um exemplo para vocês identificarem. Mas aqui é uma coluna, aqui é uma segunda coluna, aqui é uma terceira e aqui é uma quarta. E temos 4 linhas. Outra regra, outra estratégia para ajudar na resolução é resolver por quadrante. Então aqui nós temos um quadrado maior, distribuído todos os algarismos, e aí nós temos os quadrantes formados por 4. Eu vou destacar aqui para vocês, ó. Esse é o primeiro quadrante do nosso jogo, certo? Então nós vamos começar a observar, a resolver esse quadrante. Aqui é um segundo quadrante, um terceiro quadrante e por último um quarto quadrante. A ordem que vocês vão começar é de vocês. Qual a estratégia que vocês vão utilizar? Cabe a vocês a resolver. Não tem uma regra de qual você deve começar. Eu vou começar por esse. Olha aqui como ficou. Vou virar para mim para resolver. Então vamos lá. Nesse primeiro quadrante, nessa coluna, já tem o número 1? Já tem o número 1. Nessa coluna, já tem o número 2? Já tem o número 2. Nessa coluna, tem o número 3? Lembrando que estamos trabalhando do 1 ao 4, tá? Então, nessa coluna, já tem o número 3? Não tem o número 3. Provavelmente aqui vai ser o nosso número 3, mas antes de realmente afirmar, nós temos que olhar a linha. Aqui nessa linha, tem o número 1? Tem. Olha o número 1 aqui. Tem o número 2? Opa, aqui do lado. Tem o número 3? Não. Então, afirma... Caceta, deixa eu silenciar no celular. É a Paola, mencionando eu. Nessa linha, tem o número 3? Não tem o número 3. Então, afirma aqui a nossa hipótese de uma suposição de ser o número 3 aqui nessa casinha, nesse quadrado, tá? Então, vamos lá. Tem o número 4? Aqui não tem o número 4, mas aqui tem o número 4. Então, não dá para ser o número 4 aqui. Então, qual é a opção que sobra? O algarismo 3. Olha aqui, o nosso primeiro algarismo localizado. Por que aqui é o 3? Porque ele não se repete aqui e ele não se repete aqui. Então, aqui 1, 2, 3. E aí, por que eu falei do quadrante que fica mais fácil a estratégia?
Por quê? Se aqui tem o 1, aqui tem o 2, aqui nós já descobrimos que é o 3 e nós temos que fechar esse quadrante, qual é a opção que falta? O algarismo número 4. Fechamos o nosso primeiro quadrante. Olha aqui. Fechamos o nosso algarismo. Então, no Sudoku, os algarismos, eles não podem se repetir. Então, dentro desse quadrante, não pode ter 2 vezes o número 2, não pode ter 2 vezes o número 1 e assim sucessivamente com 3 ou 4. Tem que aparecer um em cada quadrado, sem repetir na coluna e sem repetir na linha. E aí, por isso que sobe o nível de dificuldade dele e exige uma atenção maior, uma concentração maior para parar, para pensar, analisar o jogo como um todo, horas analisar o jogo apenas no quadrante, certo? Vamos aqui para o segundo quadrante, vamos tentar resolver ele, vamos lá. Nesse quadrado que está vazio, pode ser o número 1? O que vocês acham aí? Não pode, lembra que eu comentei? Não pode repetir. Aqui já aparece o 1, o 2 e o 3. Como esse exercício é de raciocínio lógico, o que vocês acham que se enquadra aqui? Se aqui nós já temos o 1, aqui nós já temos o 2, aqui já temos o 3. Aqui na nossa coluna já temos o 2, já temos o 1 e já temos o 3, ó, são os mesmos algarismos, tá vendo? Qual que está faltando aqui? O número 4. Então, aqui vai fechar a nossa primeira coluna e a nossa primeira linha. Ó, nenhum algarismo se repetiu. Aqui nós temos o 3, o 2, o 1 e o 4. E na coluna, o 4, o 2, o 1 e o 3. Ok? O Sudoku, ele não é no sentido contínuo de 1, 2, 3, 4. Não é essa a proposta. A proposta é organizar os números dentro de um quadrante de modo que eles não se repitam, não podem se repetir nem em coluna, nem em linha. Ficou claro? Vamos descobrir esse aqui, ó. Vamos lá, para o nosso segundo quadradinho aqui, ó, na nossa segunda coluna, segundo quadrado. Nós temos o 1, nós temos o 4, nós temos o 2. Qual que vai se encaixar aqui? Qual que vocês acham? Aqui nessa linha, qual o número que está faltando? Obviamente é o 3. Então, nós acabamos de fechar o nosso segundo quadrante. Olha só. Sem repetir os algarismos, correto? Vamos resolver a nossa terceira. Aqui o segundo quadrante, o terceiro, ó. Um quadrante, 2 quadrantes, esse é o terceiro quadrante. Qual algarismo que está aparecendo aqui? Número 2. Então, aqui nós temos que descobrir qual vai ser desses dois aqui, ó. Vamos lá. Nessa coluna, aqui vai ser o número 2? Não vai, porque aqui já tem o número 2 e aqui já tem o número 2. A coluna já apresenta esse algarismo, então lembra que ele não pode repetir nem na linha, nem na coluna. Então, a gente já descarta o número 2. Aqui pode ser o número 1. O que vocês acham? Lembra que não pode repetir nem na linha, nem na coluna. Ó o número 1 aqui, ó. Ou seja, aqui não pode ser o número 1, porque ele já aparece aqui nessa linha. Não pode aparecer. Então, nós já descartamos o número 1, o número 2. Pode ser o número 3? O número 3 não aparece aqui e não aparece aqui. Pode ser, mas vamos pensar no 4. Pode ser o 4? Não pode. Por que não pode ser o 4 para vocês entenderem? Olha onde está o 4. Vai repetir se eu colocar o 4 aqui. Vai ficar 2, 4, 4 e não pode repetir nem na coluna e nem na linha. Então, qual foi a opção que sobrou para a gente preencher aqui? Número 3. Ó, não repetiu aqui e não repetiu aqui. Então, dando para compreender, ficou bem didático.
não pode repetir na coluna e não pode repetir na linha. Agora falta o último algarismo para a gente fechar o nosso terceiro quadrante. Olha aqui, ó. Vamos lá. Então, aqui no nosso quadrante nós já temos o 2, o 3 e o 4. E aí facilita a nossa linha de raciocínio para localizar esse aqui. Por que que facilita? Nós estamos trabalhando com o algarismo 1, 2, 3 e 4. Nós já excluímos a possibilidade do 4. O 3 não pode ser, porque nós acabamos de descobrir o 3 aqui. O 2 não pode ser. Por que que não pode ser? Olha o 2 aqui, ó. Não pode repetir. Qual é a opção que sobra? O número 1. Então, nós fechamos o terceiro quadrante com os 4 algarismos. Olha a semelhança. Olha lá, vamos lá. No primeiro, temos 1, 2, 3, 4. Os 4 algarismos que estamos trabalhando. No segundo, 1, 2, 3 e o 4. Certo? E no último, 1, 2, 3, 4. Então, ele sempre tem que fechar com todos os algarismos. E agora eu deixo um desafio para vocês resolverem esse último quadrante aqui, ó. Temos já o 1 e o 3. Pensam aí um pouquinho com as dicas que eu dei, lembrando que não pode repetir o número da coluna e o número da linha. Quais serão os números que vão completar esse nosso último quadrante? Façam aí em casa, seguem esse modelo, certo? Tira foto, passa pra gente no grupo, certo? Faça vídeo, tira foto. Resolvendo esse último quadrante, quem conseguir resolver ou tentam. Não se preocupa pelo certo e errado. Pensam aí um pouquinho, tentam resolver essa lógica e aí no grupo a gente discute sobre ele, tá bom? Esse é o Sudoku. Lembrando, quem aí já conhece, né? É o nível fácil, esse é o de iniciante, trabalhando apenas os 4 algarismos. O Sudoku ele vai do 1 ao 9 e aí conforme você vai estimulando, conforme você vai aprendendo, você vai abrindo mais quadrados para trabalhar mais algarismos. E aí você faz a distribuição e tenta resolver, certo? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilha e fico esperando a resposta desse desafio, hein? Grande beijo para vocês!